tarde aos amigos da Oficina Piloto de Cristo e em especial para o professor Henry, que está ministrando para nós do curso de Engenharia Mecânica a disciplina Transferência de Calor e Massa. Vou falar um pouco do conhecimento adquirido ao longo dos anos, aqui na profissão que exerço, a qual aprendi com meu avô e com meu pai. Os dois eram motoristas profissionais e mecânicos também. Eu também motorista profissional e mecânico. E a gente se depara com diversos tipos de mecanismos, mas todos esses mecanismos dependem dessa questão de uma troca de calor e massa, porque nesses motores, tanto o motor 4 tempos de ciclo Otto, o motor diesel, ou o motor aqui, esse 4 tempos estacionário, todos vão necessitar de um mecanismo para que haja essa dissipação de calor ou transferência de calor e massa. Vou mostrar aqui também, tem outro carro aqui. Por enquanto vai só filmar, eu vou começar a falar aos pouquinhos. Começar a falar por esse carro aqui. Esse carro aqui é um Ômega CD 4.1. Esse motor antigamente era usado nos caminhões Chevrolet a gasolina, nas C10 e na A10. E ele foi usado nos automóveis de passeio no Opala e nesse caso aqui do Ômega. O que acontece? É um motor muito grande. Em termos de watts, por exemplo, ele é um motor de 168 cavalos vapor. Em termos de watts, ele deve dar aí próximo a casa dos seus 140 mil watts, mais ou menos. E é um motor que produz muito calor. Então, ele necessita de um radiador bem grande, entendeu? E ele necessita, vou ligar aqui esse refletor aqui para ficar melhor um pouquinho. Ele necessita de um motor bem grande. A cinegrafista está meia fora aqui. Um radiador bem grande, com essas caixas bem dimensionadas. E você vai ver que tem diversas canaletas. E entre essas canaletas tem diversas aletas. Para que isso aqui? O fluido de água ou líquido de arrefecimento que está lá no bloco do motor, ele vai aquecer bastante. Até a casa dos seus 95, 100 graus, essa válvula termostática permanecerá fechada. Por quê? Tem uma temperatura de regime calculada pela engenharia, a qual o motor atinge a melhor performance e as peças fiquem menos sujeitas a quedas. Quanto mais fria as peças, mais probabilidade de haver quedas. Quanto mais aquecida, mais probabilidade de haver processo de fundição. Então eles calculam uma temperatura ideal que o motor vai trabalhar sem ter risco de quebra, sem risco de fundição. Aí o que acontece? A partir dos 95 a 100 graus, essa válvula aqui vai abrir. O líquido que está quente lá no bloco vai passar aqui por alta pressão, tem uma bomba aqui. Como esse sistema de radiador reservatório tem essa tampa de alta pressão, ele vai passar com bastante pressão aqui nessas aletas, aí nessas canaletas, e essas canaletas em contato com essa aleta vão transmitir o calor para essas aletas aqui da canaleta. Aí o que acontece? Vem um fluido de ar que ele vai ter uma passagem forçada, ou por o carro estar em movimento, ou por o eletroventilador acionado puxar essa massa de ar frio. Vai haver a troca de calor entre o ar que está mais frio e essas peças quentes. Sempre vai haver a troca do mais quente com mais frio, até que eles estejam equiparados. No momento que o ar tiver a mesma temperatura dessa peça, não vai haver troca de calor. Só exemplificando. E a gente sabe que um motor desse num regime de funcionamento, nunca que ele vai ficar na casa de 30 graus, 31 graus aqui. Aí, o que acontece? Por sua vez, houve a troca de calor nessas aletas, aí ele vai sair aqui dessa caixa, vai entrar numa mangueira na parte inferior
e vai ser direcionado novamente para a questão do bloco. Aí, outra coisa também, devido a esse motor trabalhar muito quente, haver uma dissipação muito grande de calor eles chamam nesse cofre, o que acontece? Irradia muito calor para essas mangueiras aqui, ó. Essas mangueiras aqui são do sistema hidráulico. Vocês podem ver que tem um defletor de calor aqui, ó. Tem um defletor de calor aqui, essa peça aqui, justamente para diminuir o calor irradiado nessas mangueiras aqui do hidráulico, para não ocasionar problema na caixa de direção. Mesmo assim não é suficiente. Aí esse cano sai lá em forma de serpentina, passa por baixo, e eu vou ver se eu consigo pegar aqui embaixo para vocês verem lá dentro. Não sei se na filmagem vai dar para vocês verem aquele cano ali, ó. Aquele cano retinho ali é uma serpentina. Ele também tem a função de baixar a temperatura do fluido da direção, para que não haja dano aos retentores, às palhetas e os rotores desta bomba hidráulica. Podem ver aqui também, ó, no sistema de admissão do carro, para diminuir a questão de temperatura aqui, foi usado nesse pleno aqui, foi empregado uma liga de alumínio. Aqui, essas aletas também são para baixar um pouco a temperatura. Aqui no corpo de borboleta também tem esse tipo de aleta circular. Aqui, ó, no corpo de borboleta tem esse tipo de aleta circular. Isso estamos falando desse projeto aqui do Ômega. O outro alternador que tinha nesse carro costumava superaquecer. Ele era todo fechado e não tinha sistema de aleta aqui nem entrada de ar para refrigeração, para que houvesse uma troca de calor mais eficiente. Agora vamos aqui para esse motor aqui do kart. Esse motor aqui do kart, ele não tem um sistema de arrefecimento por líquido. Ele tem o sistema de arrefecimento dele por ar. Tem esse sistema aqui, que por trás tem uma palheta. O motor está funcionando, ele está puxando o ar aqui e jogando aqui nessa carcaça aqui, ó. Chama um sistema semelhante ao do Fusca, Air Coolant, que eles chamam. E também temos essas aletas ao redor da parte da camisa e cabeçote, que chamam aleta anelar, que ela faz toda a circunferência para que haja uma dissipação melhor deste calor, que é produzido lá dentro do cilindro. E aqui por vez vamos mostrar esse sistema aqui do Celta. Vamos mostrar aqui. Eu esqueci de citar lá, mas naquele carro lá também tem. Nós temos nesse carro aqui 3 radiadores. Esse aqui conhecido como condensador do ar-condicionado. Vê se pega aqui, ó. Condensador. Esse é o condensador do ar-condicionado. Este outro aqui, ó, que está por trás dessa carcaça desse eletroventilador, é o radiador. Pode ver aqui o cantinho dele aqui, ó. Esse aí é o radiador do motor. E lá dentro do carro temos o evaporador de ar quente e frio. O que acontece? Se estamos num dia muito frio, necessita de um ar quente lá dentro. Esse mesmo fluido aqui do motor, que faz essa troca de calor para que não haja superaquecimento do motor, ele circula lá dentro do painel. Com isso, promove a questão do aquecimento de ar lá dentro. Já na questão do sistema de ar-condicionado, temos um gás em alta pressão que vai estar circulando por esse condensador. Aqui ele vai estar aquecendo esse condensador, mas em alta pressão, lá no evaporador lá dentro, ele estará baixando a temperatura desse ar. Então o que acontece? O eletroventilador lá do carro lá dentro está puxando o ar daqui de fora, por aqui, e ele vai estar passando lá dentro do evaporador. E esse evaporador que está com o gás refrigerante em alta pressão vai estar fazendo a troca de calor do ar do interior do carro
que estavam mais quentes, passando para esse evaporador, baixando a temperatura. Então, essa disciplina de transferência de calor e massa é bastante interessante devido à sua empregabilidade em diversos projetos, em diversos mecanismos. Outra coisa também que podemos ver aqui, devido ao calor que se irradia no sistema, de escapamento do carro, temos esse defletor aqui para que não venha tirar a eficiência desta garrafa, o qual está passando o líquido, o gás refrigerante em alta pressão, que está sendo responsável por mandar esse líquido mais frio lá para dentro do carro. Então, esse defletor de calor tem essa função. Outra questão também é a questão do escapamento desse carro. Anos atrás era de aço fundido, hoje ele é tubo de inox e eles são montados na parte frontal do motor, a qual recebe essa massa de ar frio, ou teoricamente mais frio do que dentro do cofre do motor, recebe essa massa, vem de encontro a esse coletor de descarga, e esse coletor de descarga está superaquecido devido a esse ar sofrer um pouco de baixar um pouco a sua temperatura. O que acontece? Dentro do motor ele está bastante dilatado, ele sai com maior fluidez devido ao tipo do projeto agora ser de tubo de inox, então ele encontra uma fluidez melhor e ele recebe essa massa de ar, ele diminui de tamanho. Então o que acontece? Ele ajuda a succionar os gases da câmara de explosão, então com isso melhora a eficiência energética do motor também. Outra coisa que também, a questão do coletor de admissão do carro, eles montaram um cabeçote de fluxo cruzado, porque antes a parte de admissão e descarga era tudo de um lado só, como naquele outro projeto lá, e eles viram que perderiam a questão de eficiência energética do carro. Então colocaram a questão de o coletor de descarga de um lado, coletor de admissão do outro lado, consequentemente melhoraram a questão dos dutos, melhorou a questão da respiração e exaustão do motor, e com isso as trocas de calores que estavam tendo entre coletor de admissão e coletor de descarga prejudicavam o desempenho, porque a parte de admissão, que estava coletando um ar mais frio, estava em contato direto com a parte de descarga, que estava exaurindo um gás bem mais aquecido. O que acontece? O gás, a questão de moléculas de oxigênio que era para entrar com menos volume e em maiores quantidades por a admissão do carro, elas estavam se dilatando antes mesmo do processo de queima da mistura de ar com combustível. Então, devido a esse estudo de troca de calor e massa, cada vez mais as matrizes energéticas, os propulsores, estão tendo maior eficiência, beleza? Espero que possa ter contribuído. Aí aqui é a Oficina Piloto Cristo. Quem precisar, estamos aqui para passar alguma explicação, beleza?